Aqui no outro link que ainda tem gente indo para lá ainda. Boa Boa noite a noite, doutora todos. Sueli. Boa noite a todos. Terça-feira, mais um dia da nossa reunião de estruturação dos polos CIMASAS, né? Onde a gente está cada dia mais aprendendo um pouco sobre essa jornada de conhecimento com o professor Takashi. Boa noite, professor Takashi. Boa noite a todos. Muito obrigado por mais esse momento de compartilhamento, aprendizagem. Tem sido muito rico, cada momento aqui nas aulas. Lembrando que as nossas aulas têm ficado gravadas e depois vão ser aos poucos disponibilizadas para os alunos e demais pessoas que seguem a gente. Professor Takashi, podemos dar início. São 19 horas e 3 minutos. Vamos lá. Bom, boa noite a vocês, a todos. Vamos lá. A grande dificuldade nossa de trabalhar com sobre a questão do terceiro setor no processo, como a gente já falou várias vezes, né? Como essa matéria não é abordada na grade curricular dos cursos de graduação, acaba provocando um certo problemas em relação ao entendimento disso, né? Mas o problema não é só o entendimento legal do mecanismo, é muito mais o entendimento individual da questão de cada um de nós entendermos o que é que nós estamos fazendo nesse processo e não interpretar isso apenas como uma maneira de viver ou de trabalhar só, né? A dificuldade de entender essa parte, essa diferença entre o que é um ensinamento acadêmico e conhecimento, são duas coisas completamente diferentes. O cara pode ser o maior especialista acadêmico, o maior pesquisador do processo, mas dentro da formação humana da pessoa, no seu comportamento do dia a dia, nas suas atividades, ela pode estar completamente alienada do processo. Então, nem sempre o que dá na formação acadêmica é o que assegura no processo de trabalhar com essa ferramenta chamada terceiro setor. Então, isso é um dos pontos graves no processo. Muita gente acha que ao estudar, fazer cursos, fazer pós-graduações, fazer uma série de ações sobre isso, acha que com isso melhorou o entendimento dele no processo. Pode até melhorar em termos de informação. Agora, daí, realmente, se a pessoa está agindo desta forma, aí é outra história no processo. Tanto que, quando foi falado sobre a questão da formação dos líderes de auditoria, na questão da responsabilidade socioambiental, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, através da ISO também, a conclusão que se chegou que não é a formação acadêmica que vai dar para essa pessoa, né, condições de ela ser transformado num auditor de responsabilidade. Então, não é a formação acadêmica do pessoal, mas sim o conhecimento da pessoa, a vivência da pessoa, juntamente com esse mercado que vai dar esse tipo de notoriedade na pessoa. Então, isso foi um debate muito grande, que muita gente ficou frustrado, queria apenas as pessoas que tivessem formações acadêmicas e tivessem conhecimento no processo, fosse a pessoa habilitada para poder fazer com que houvesse uma certificação ou uma avaliação das empresas no processo. E tanto na questão da BNT, norma brasileira, assim como na questão da ISO, o consenso foi igual, né? Não é a formação acadêmica que vai notorizar ou vai definir qual é a sensibilidade das pessoas no processo em relação a isso. Então, com isso, se chegou à conclusão no mundo inteiro que o auditor, a pessoa que vai fazer a avaliação dele, ele tem que contar com os especialistas conforme a empresa, a organização que você vai avaliar. Mas a pessoa que vai liderar esse processo não tem necessidade dessa formação exigida na parte acadêmica do processo, desde que a pessoa tenha segundo grau completo e tenha feito uma série de treinamentos e vivência e capacitação nesse segmento chamado terceiro setor, são as pessoas habilitadas para esse processo. Então, com isso, certas empresas de certificações, certos profissionais do pessoal, se acabou frustrando nesse mecanismo
e tipo assim, pô, então eu formei engenheiro ambiental, eu não vou poder certificar o negócio? Você até pode, mas você pode ter o domínio da área ambiental, mas não ter o domínio do resto do processo. Então, com isso, essa questão de auditar, de como fazer esse procedimento, foi uma das grandes vertentes da discussão, e isso foi consenso em todos os segmentos, tanto na norma brasileira, da ABNT, como na questão da ISO, em relação ao perfil dessa pessoa profissional que vai atuar nessa situação de certificações. Com isso, na verdade, não só está dando uma grande chance àquelas pessoas que convivem com esse pessoal na área social no processo e não deixar essas pessoas marginalizadas por falta de alguma formação acadêmica no processo. Então, isso foi uma das questões mais importantes que a ISO definiu isso no mundo inteiro, esse mecanismo. Porque nem todos os países, então, em todas as situações, tem gente que esteja realmente habilitado para esse processo. Por isso que, em vez de fazer uma certificação no processo, se optou para fazer atestados, né? Criar selos de identificação, mas não que vai certificar de certeza de que isso possa ser realmente responsabilidade. Por outro lado, a palavra certificação, né, para efeito no processo socioambiental, também foi um assunto extremamente complexo de que como é que eu vou ter certeza que eu posso certificar na totalidade de que aquela empresa, aquela organização está cumprindo todas as normas e legislações pertinentes às suas atividades. Nem sempre nós temos essa certeza, nem sempre podemos ter essa certeza no processo. Então, a questão do selo de responsabilidade social, então se achou muito melhor se identificar através de um selo. Por outro lado, sabe-se que praticamente quase todas as empresas vão ser difíceis de cumprir 100% da exigência do processo. Sempre vai ter algum rabicho nesse mecanismo que às vezes não é da empresa, mas pode ser do fornecedor dele ou do cliente dele, alguma coisa que pode não complementar a ação e não conseguir ter 100% de plenitude das exigências de responsabilidade socioambiental. Então, daí, a ideia de criar o selo acabou se prevalecendo e não uma certificação pura e simples do processo. Então, com esse mecanismo, a ideia de criar uma maneira de identificar, né, se as empresas estão cumprindo as atividades ou não, então isso passou a ser um ponto interessante de que então vamos criar selos para isso. E a consciência de que a pessoa ou aquela empresa não vai conseguir cumprir o 100% também já é um consenso do pessoal que trabalha nas certificações sobre isso. Então, com esse mecanismo, o que se achou ou o que se fundamentou no processo e que é um processo extremamente complexo e demorado no mecanismo. Então, não adianta nada imaginar que hoje uma empresa vai fazer o balanço socioambiental, ela vai conseguir 100% das atividades e que ela seja considerado totalmente responsável no processo. Dificilmente vai acontecer isso. Então, em função disso, que também, no momento que vai fazer a avaliação das empresas no processo, achamos melhor, então, criar esse tipo de selos no processo. Então, esse modelo de selo já está descrito no memorial, ainda nós não colocamos no ar ainda, mas esse material está rodando para que haja sugestões das empresas nisso. Isso é, se a empresa conseguiu cumprir 20%, se cumpriu 30%, se cumpriu 80%, e como ela é feita como balanço, então anualmente a gente vai fazer a avaliação dela. Como o balanço das empresas no processo convencional, ela termina normalmente em junho, maio, junho no processo, assim como das organizações e associações, né? A declaração do imposto de renda pode ser feita em julho no processo. Então, a questão de você fazer com que haja uma avaliação, a data limite do processo, é depois da entrega do imposto de renda, principalmente. Então, o que acontece? O que nós vimos no mecanismo,
que apesar das associações terem uma data diferenciada, que, vamos supor, existe uma certa dissintonia, né? O imposto de renda permite que as associações entreguem o imposto em junho e julho no processo. Enquanto que, para você certificar, para que haja consciência, que a empresa esteja, aquela associação esteja cumprindo todos os detalhes, tem uma data limite do CNAS que foi marcado em 30 de abril de cada ano. Então, com isso, o que nós começamos a ver é o seguinte, né? O ideal é nem que as associações que não tenham, no caso, CNAS no processo, ela pode aprovar o balanço, então, em maio, junho, julho, no caso, sim, poderia, porque o imposto de renda tem esse limite, data limite marcado nesse período. Então, a avaliação do balanço socioambiental das organizações em geral, tanto das empresas como das associações, nós imaginamos que o momento seria entre o mês de junho, julho ou agosto no processo. E aí não tem mais nenhuma desculpa no processo. Então, maio, julho, agosto desse ano, estaria fazendo uma análise da documentação das empresas e das associações correspondente a 2020 no processo. Então, essas datas, esses tipos de trabalho, então, são os fatores que estão agora sendo discutidos para que a gente possa criar uma data que seja contento de todo mundo. Porque senão, se você montar, nós vamos fazer a avaliação das entidades em maio, e das empresas em julho. Tal. Então, em vez de fazer isso, vamos marcar uma data limite, sempre como julho a agosto de cada ano. Então, isso é uma das coisas que está sendo discutido como um parâmetro de data limite de avaliação dos balanços. Então, esse é um ponto que depois o pessoal do CIMASA vai receber essas instruções sobre isso, assim como vai receber essas instruções em relação ao selo. Nisso está sendo criada uma série de sugestões sobre isso. Nós adotamos como padrão processo, nessa situação dos selos de identificação da questão socioambiental, que a gente pudesse adotar algum produto, alguma referência de trabalho para isso. E nessa referência nós achamos mais interessante a gente adotar principalmente as pedras. Tá? Então, nós estamos pegando como uma referência as pedras preciosas, e daí fazer com que tenha uma classificação baseado nisso. Então, nós estamos sugerindo, por exemplo, um selo topázio. Então, é uma pedra que tem uma resistência muito, muito forte no processo, então, logicamente, essa empresa cumpriu 100% do processo. Uma empresa que só conseguiu atingir 50%, então pode ser um selo, por exemplo, de apatita, que é uma outra pedra no processo. Uma empresa que só conseguiu atingir 20%, então vamos chamar de florita, vamos por total. As empresas que extrapolarem da situação isso, fizerem mais do que os 100%, que é o topázio no processo, e se essa empresa continuar fazendo essas ações por 3 anos subsequentes, possa cumprir todas as exigências e ultrapassou, inclusive, o limite dela, assim, aí ela vai ter uma classificação especial como selo chamado diamante. Então, com isso, achamos interessante a gente criar esse tipo de identificação diferente por resistência das pedras preciosas, no sentido de identificar as organizações que têm isso. Então, pela cor da pedra, pela maneira como se apresenta, então a gente sabe se aquela empresa está cumprindo 100%, 50%, 20%, ou uma empresa excepcional que ela tem como classificação diamante no processo. Então, isso nós achamos que é um dos mecanismos de identificar as empresas e ter esse tipo de selo. E esse selo, então, anualmente, a ideia é fazer com que haja essa avaliação disso. Então, dentro do fator da análise do processo, então, nós acabamos preparando uma espécie de manual sobre como fazer essa classificação nesse processo. Então, esse é um dos produtos que nós vamos soltar no mercado para poder mostrar para o pessoal. Já tem esse material circulando, já a avaliação de várias
instituições no sentido de colher informação desses grupos. Isso está circulando desde outubro de 2019. Né? Assim, se tiver associações interessadas nesse processo, pode solicitar também, e isso nós podemos passar para o pessoal, que é apenas uma recomendação que foi feito, e ele é apenas um memorial inicial do processo. Só vamos formatar isso legalmente, ou então fazer com que seja feita essa informação mais técnica no processo, somente depois da análise da formação dos grupos de trabalho e após a formação das pessoas que estão fazendo os cursos de auditor de responsabilidade social. Então, isso, no meio desse ano, nós vamos começar a fazer essas consultas para o pessoal. E vamos formar um grupo de trabalho para que, com isso, as pessoas possam se manifestar. Então, esse material já está em circulação desde 2019, sendo apreciado por vários organismos, e já tem gente, inclusive fazendo sugestões de como é que seriam esses selos, como é que seria a apresentação deles. Então, também está sendo esse tipo de trabalho está sendo feito nisso. E, juntamente com isso, a ideia é ter um controle para que possa ter uma espécie de um banco de dados, no qual, nesse selo de identificação, tenha informações e que, com essas informações, a gente possa avaliar se a empresa está cumprindo as etapas ou não. Se isso vamos usar o Q-Code ou outro tipo de identificação, ainda estamos discutindo isso, mas provavelmente vai ser através de um selo que vai identificar esse processo, além da coloração e da pedra que vai ser adotado como modelo. Então, isso vai fazer com que as empresas tenham um banco de dados sobre essas empresas que estejam trabalhando em conformidade com isso. Então, dentro da atividade do CIMASA no processo, então, além desse treinamento, dessas atividades, nós estamos munindo dessas informações. Nós estamos discutindo agora a forma de controle disso, de tal maneira que, se a empresa está feito o balanço socioambiental, quer ter uma certificação no trabalho, então, que qualquer uma das organizações que assinar o acordo com a gente, que seja o representante do CIMASA local no processo, vai poder expedir essa documentação, mas nós vamos ter um controle de um banco de dados, nos qual vamos ver se vamos vigiá-los nesse processo e acompanhar esse mecanismo periodicamente nisso. Então, essa forma de acompanhamento, essa forma de avaliação, essa monitoração socioambiental no processo é uma segunda etapa que nós estamos analisando agora, já estamos discutindo e estamos definindo algumas diretrizes para isso. Então, quando vocês estão hoje acompanhando essa questão da formação de auditores, responsabilidade socioambiental, e a discussão sobre a universidade aberta para o seu setor, nós não estamos simplesmente, como falei desde o começo, assim, interessados em certificar as pessoas como se fosse um produto comercial de um treinamento de educação. Não, não tem nada a ver com isso. Né? Nós estamos com todo um processo completamente diferente, tanto que as plataformas de educação, educação à distância, um monte de coisa, não nos serviram muito sobre isso. Está tendo falhas nesse processo e, com isso, nós estamos ajustando esses mecanismos daqui para frente. Então, com isso, todo o mecanismo dessa questão da universidade do terceiro setor, ela não é simplesmente deixar bem claro que é uma unidade de venda de curso. Tá? Então, ela tem essa preocupação do trabalho, que é o fundamento para a gente poder fazer essas certificações e expedição de selo das empresas no processo. Apesar de toda a questão que existe hoje, né, das organizações, dos movimentos, das entidades, das federações, das organizações, um monte de coisa, que tem vários organismos no Brasil inteiro sobre isso, nós não estamos entrando nessa questão como um parâmetro para poder formar uma rede simplesmente no sentido de tentar fazer com que houvesse uma união de um processo específico para isso. Ela tem uma interpretação totalmente diferente, no qual a formação da rede que nós estamos fazendo
é no sentido que haja uma linha de trabalho diferenciado com o processo. Para nós, se a associação está cumprindo outros requisitos ou está participando de outros movimentos de federação, de entidades no processo, ou outras redes no processo, nada tem a ver com a nossa participação. Não queremos formar uma rede no sentido de caracterizar o grupo, e sim no sentido de capacitar o pessoal. Então, o que nós estamos classificando para primeiro momento são as agências de desenvolvimento, que está sendo montado em vários lugares no Brasil, assim como entidades assistenciais e as entidades ambientais. Então, esses três segmentos já foi dado prioridade nesse primeiro processo. E com isso, a ideia assim, começa a se envolver em outras ações. Por quê? Porque como o balanço é responsabilidade social e ambiental, então a gente tem que concentrar nesses dois nichos primeiro no processo. Não quer dizer que as atuações de educação, saúde, não estejam incluídas no processo. Sim, vão estar também, mas são uma segunda etapa do trabalho. Então, na primeira etapa, nós estamos dando prioridade para esses três tipos de organizações e, com isso, nós estamos treinando e capacitando esse pessoal. E a meta no processo deste ano é a gente chegar em 30 bases de trabalho no Brasil nesse primeiro momento. Então, nós não temos nenhuma pretensão de ter uma rede de 200, 600 organismos no processo. Não, vamos bem devagar e vamos montando esse mecanismo, e com isso a gente quer fazer com que haja toda uma certificação desse processo ou um atestado de responsabilidade que não seja simplesmente para o sujeito poder pendurar isso como um quadro e colocar isso na parede daquela organização, coisa parecida, daquela empresa, coisa parecida, né? Então, o selo é um modelo bem simplificado, no qual, com isso, a gente quer fazer com que use QR Code ou outros mecanismos, de tal maneira que a pessoa interessada, quando você dirige com o aparelho, com o celular, você consiga ter todo o perfil daquela empresa naquele processo, e não adianta nada se ele ser diamante ou topázio, o que ela for, que muita gente não vai entender muito sobre isso. É muito mais importante que haja uma informação mais direta sobre a empresa no processo. Então, como nós falamos antes, SMASA nada mais é que é um sistema que a gente brinca que é uma Serasa socioambiental para saber se ela está cumprindo essas etapas no processo. Então, com isso, a dificuldade nesse mecanismo e o entendimento desse processo ainda tem toda a maturação que está sendo feita. Como eu falei para vocês, o Memorial do Selo está desde 2019 já pronto no processo, mas ainda não lançamos isso, que não é a hora, que não temos ainda uma massa crítica nesse processo. Então, pelo volume de pessoas que estão hoje frequentando o treinamento, capacitação do pessoal, está extremamente baixo no processo, e ela não está atendendo a demanda que nós tínhamos planejado nesse processo. Então, com isso, vai haver toda uma mudança desse mecanismo, de tal maneira que essas informações sejam mais distribuídas a nível nacional no processo. Então, esse procedimento está sendo revisto agora, de tal maneira que está sendo estudada toda a mudança desse mecanismo, e, a partir do segundo semestre desse ano, ela vai mudar o enfoque do processo. Então, nós queremos que tenha muito mais gente acessando esse tipo de ação, e que a gente não está querendo que isso seja, né, um princípio de um cartel, um grupinho fechado, pessoal. Então, várias propostas já nos foi oferecido no processo sobre isso, mas sentimos que as pessoas que têm nos procurado nesse mecanismo não atendem ao perfil dos objetivos que nós estamos tendo em relação a esta questão. Então, com isso, a gente está estruturando ainda o processo. Então, a gente pede desculpa ao pessoal, que tenha um pouco de paciência, porque esse trabalho ainda tem muito a trabalhar, muito a fazer, e ela tem que estar disseminada de uma forma muito mais intensa no processo. E realmente, esse ano e o ano passado, em relação à questão da pandemia, nos atrapalhou um pouco nesse processo, mas
através da internet. Inclusive, nós estamos fazendo vários trabalhos diferenciados, não é o suficiente ainda, nós temos que aprimorar bastante ainda esse mecanismo, e a ideia com isso é fazer com que tenha uma base e que tenha um trabalho muito mais assíduo no processo. O nosso trabalho estava extremamente tímido, né? Nós sabíamos que, em primeiro momento, teríamos essa dificuldade, mas ela está muito aquém do que nós tínhamos imaginado no mecanismo. Então, há uma série de equívocos ainda em relação ao planejamento desse processo, e aí nós queremos depois, então, aprimorar. E para isso a gente conta com a participação de vocês, sugestões que vocês possam nos dar, e em função disso a gente começa a trabalhar de uma forma um pouco mais ágil no processo e de uma maneira mais ampla, tá? Nós temos uma série de trabalhos sendo preparados agora de produção de materiais, está tendo uma série de materiais que já está sendo produzido no processo, e essas produções ainda estão passando por nós, por uma reavaliação do processo, o que não aconteceu com o material que está sendo divulgado no processo. Então, o que nós estamos ainda é fazendo balão de ensaio, literalmente, no processo. Estamos ainda, literalmente, numa primeira fase do trabalho, né? Não só a questão de falta de conhecimento técnico no processo, ainda todo o trabalho está centralizado apenas na minha pessoa, e isso que a gente não gostaria que fosse dessa forma, né? Que nós gostaríamos que fosse muito mais a participação de outros do que simplesmente estar atrelado a uma opinião pessoal minha no processo. Então, isso é um dos pontos que a gente está discutindo e identificando profissionais que possam estar compondo esse grupo de trabalho. Então, essa dificuldade, né, como é uma situação inicial do processo, a gente pede desculpas a vocês no processo ainda, mas estamos fazendo essa revisão e já tem uma série de mudanças já preparadas nesse mecanismo. Nós não temos nenhuma condição, vamos chamar, de que possa fazer isso de uma maneira mais presencialmente mais forte, porque por falta de realmente de planejamento e de pessoal nesse mecanismo. Então, o que nós estamos fazendo ainda é ainda um balão de ensaio. Então, a partir do segundo semestre desse ano, o processo vai ter uma alteração bem grande. E esperamos que com isso melhore para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Perguntas e dúvidas sobre isso, universidade? Sim, tem bastante gente aqui cadastrado. Carlos? Sim. Pode ver. Boa noite a todos. Tá Vamos lá. ouvindo? Alô? Carlos? Parou. Parou. Mas com... Mas Carlos, a gente não está conseguindo te ouvir. quando sai o CNPJ, aí... Então, vou pular. Carlos, a gente não está Agora vai? conseguindo te ouvir. Não está ouvindo? Não, sua conexão está muito ruim. Vamos passar aqui a tua vez e depois a gente volta para ti, se conseguir tua conexão, beleza? Jocinete. Boa noite, pessoal. Eu quero pedir ajuda à rede, né? Que vocês... Já conversei com o professor Takashi, com alguém de vocês, sobre a Copa Recicla Cachoeira, que a gente quer reativar. Queremos fazer a Associação Ambiental Recicla Cachoeiras. E, assistindo a aula, o Alexandre falou da inscrição do Pátria Voluntária do Banco do Brasil. E nós conseguimos nos inscrever
e nossa documentação foi aprovada. E agora nós estamos escrevendo o projeto, que é para mulheres em situação de vulnerabilidade, e as catadoras são, né? Só que existe um problema. Essa questão de projeto muda muito a dinâmica e eu não sou muito hábil para essa questão dessas novidades tecnológicas. E a metodologia que eles pediram é método de estrutura analítica de projeto EAP. Eu queria saber de vocês se por um acaso alguém de vocês tem um modelo de projeto social com essa metodologia que pudesse estar me orientando, que pudesse estar me ajudando, para que eu não perdesse esse edital que vai ter que ser entregue domingo. O senhor podia estar pensando também, estar abrindo um curso de projeto para a gente, né? Eles mudam todo dia. Mas eles marcaram até domingo? Até domingo pode pegar. Nossa. E você não tem ninguém para você te ajudar no processo aí? Isso, para mim, é totalmente novidade. Eu não conheço ninguém que entenda desse modelo. Eu já fiz projetos para Petrobras, mas nunca fiz com esse método. E eu estou pesquisando na internet e diz que é por hora. Eu já vi o senhor falar de questão de hora. Mas como eu não tenho a menor noção de como eu vou fazer isso. Eu teria que ter um projeto pronto de alguma coisa nessa área, para eu poder, pelo menos, ter uma base de como. Que chega naqueles quadradinhos, eu fiz até o objetivo. Quando chegou naqueles quadradinhos, como que eu vou passar naqueles quadradinhos? E aí, se eu faço errado, eu perco o projeto, eu não vou conseguir avançar. Tá. Bom, uma pessoa que talvez possa te ajudar aí, que está no grupo de trabalho com a gente, está na rede e tal, é o pessoal que está lá, que é a Bia, lá de Mogi Guaçu, tá? E a Tainá, que é na área ambiental, tá? Então, você poderia enviar para elas, a Bia, né? Da Cooper 3, e a Tainá, que é filha dela, que é engenheira ambiental, que está no grupo conosco aí, junto com essa live de agora. As duas. Estão aí juntamente conosco aí, só pedir para elas aí, a gente pode solicitar. A Bia, inclusive, já levantou a mão aqui, ó, já levantou a mão, tá? Então, pode enviar para ela. O Alexandre pode me passar o contato do zap dela? Sim, pode mandar, tá? Ó, Alexandre, tá ouvindo, hein? Aqui, ó, a Bia acabou de responder, tá? Tá disponível aí, tá bom? Tá. Aqui, ó, já mandou já o e-mail também lá, tá? Cadê? Mandou e-mail dos dois, tá? Aí, o telefone. Cooper 3R. É isso. Eu tô aprendendo, quem me ensinou a ver esse negócio foi o Vilimar, uma reunião que a gente teve particular. Tá bom. Eu não sabia mexer nesse negocinho, não. Tá bom. E já tem um pessoal que já trabalha nessa área de resíduos, então pode te orientar para ver o que está precisando, tá bom? Tá bom. Aí você troca e-mail com elas, você pode mandar o formulário para eles, para ver o que você conseguiu preencher, o que falta, e aí pode te ajudar nesse mecanismo, tá? Tá bom. O DDD é 019, tá? O telefone eu não estou vendo. Ah, tem embaixo. Maria Beatriz. 019? 019, isso. O código deles é 019, tá? Obrigada, Deus abençoe vocês. Eu falei, não, eu vou pedir socorro, que eu não Lógico, vou pedir. Mas é isso mesmo. Não, é isso aí. Ó, a inscrição era só até sexta-feira. Hum. Chegou no sábado, o Alexandre conseguiu me passar os dados, eu consegui me inscrever no sábado. Tá bom, é isso aí. Vamos lá, que puder ajudar, está à disposição. Obrigada, hein? Podia pensar nisso, no curso também de projeto para a gente. Não, depois, nas quartas-feiras, né, quando terminar a parte estatutária, nós vamos entrar exatamente nesses assuntos agora, de administração, projeto, programa, como que vai ser feito, que é a sequência do trabalho, tá? Tá, muito bom. Vamos lá, obrigada, mais perguntas? Maria Beatriz.
Oi, pessoal, Takashi, boa noite. Boa noite, hein? Takashi, queria perguntar uma coisa para você, o seguinte, a gente tem possibilidade já de nos articular aqui com alguns vereadores para essa lei de responsabilidade social e ambiental. Tá. Mas a gente precisa existir uma agência de desenvolvimento no Não, município? não precisa. Se por acaso não tem agência, não tem problema nenhum. O que importa é que a lei dê respaldo para isso. E aí cada uma das associações, nas suas expertises, pode trabalhar com isso, tá? Tá. E qual seria o primeiro passo? Assim, a gente tentei não conversar com esses vereadores recém-impulsados aí ainda sobre isso. Isso. Porque eu queria ver com O que você é como que a gente bom, tem que fazer. tá, o bom é o seguinte, dentro da Câmara de Vereadores agora, com essa nova eleição, foram escolhidas comissões, tá? Então, você tem a Comissão do Meio Ambiente, tem a Comissão de Ação Social, então o ideal é falar com esses vereadores que estão nessas comissões, porque Essas essa é a duas, função né? deles. Essas Isso, duas, tá? né? Com a Essas comissão duas. inteira. Tá. Exatamente, porque senão, se você falar com um vereador qualquer, ele é da saúde, por exemplo, ele não vai se interessar, porque não pode fazer nada, né? Agora, se ele é da Comissão de Ação Social ou se ele é da Comissão do Meio Ambiente, o assunto sim é pertinente a isso, tá? E aí dá para puxar a orelha dele, tá bom? Tá. Então, mas com essa problemática da saúde aqui no município, teve lockdown, tal, teve um conflito entre comerciante, empresário e tal. Eu acho que até os vereadores da saúde, que tem médico também lá, acho que eles podem se inserir nesse negócio aí. Na hora da discussão, quando isso é colocado em plenária, todo mundo vai poder opinar, né? Tá? Tá bom? E assim, a gente pode dar esses documentos que você deu Sim. ou não? Não Qual que é o pode dar. passo? Não pode Podemos dar. dar para Aquelas eles? minutas são minutas só, né? E aí, se Tá. tem interesse, vamos supor assim, o vereador tem interesse e quer ter mais informação, peça para ele entrar em contato comigo e a gente pode fazer uma reunião online com eles para poder explicar o porquê dessas leis, dessa forma de trabalhar, tá? E a gente coloca à disposição, não precisa estar presente, então pode estar fazendo isso via online, se quiser, tá bom? Tá bom, Está à disposição. Não, que isso. Vamos lá. Raimundo Quezada. Boa noite, gente. Na verdade, da tua fala hoje, Takashi, me chamou a atenção essa dificuldade que você está com a pessoal em montagem para grupos de trabalho. Eu só queria me voluntariar, né? Eu tenho alguma experiência nessa questão de normatização, participei do CB 38 aqui da normatização da 14.000, e se você quiser, tiver alguma demanda, eu posso tentar me disponibilizar para te ajudar no que você precisar nessa parte de normatização. Eu tenho uma experiência boa, tá? Tá. Então, o que eu posso te mandar depois, esse memorial que é do seu sustentabilidade, para você dar uma olhada nisso, a gente vai formar um grupo de trabalho para isso, tá? Para que as pessoas possam ler e entender. Então, logo, logo vai estar com esse material sendo circulado. Então, se você... Conta comigo, que eu estou à disposição para dar uma contribuição nessa área ambiental, eu tenho boa experiência, e nessa área de normatização também. Tá, então, você está onde? Eu estou em Niterói, Rio de Janeiro. Tá bom, ok. Eu tenho trabalho aí por perto também, tranquilo, tá? Então, tá bom. Tá bom, vamos lá. Fico à disposição, obrigado. Sim. Tá. Edjare Leite. Meu som aí, por favor. Pode falar. Boa noite, professor. Prazer imenso falar com o senhor e com os demais colegas. Eu tenho uma reclamação meio indireta aí para o Alexandre, que ele fez eu acumular, professor, assim, um saco de perguntas, porque quando ele me chama, ele não abre o microfone. Que ridículo isso, viu? Tá bom. Professor, a minha contribuição é muito pequena diante de uma disponibilidade dessa que o Raimundo deu agora, né? Fantástico, lá de Niterói. Parabéns, Raimundo. Também quero dizer para o senhor que eu estou assim no Médio Rio Negro, numa cidade longínqua,
do Amazonas. Tá. E mandar meu abraço aí para o Carlos Riso, que eu já conheço, mandar meu abraço para a Rocilda, dar os parabéns à Jocinete, que está bem adiantada na situação de bem encaminhada aí pelo senhor, mas eu estou meio com ciúminho dela, professor, porque, olha, ela está muito adiantada de mim e eu estou muito atrasada. Você está em Barcelos? Agora, eu estou em Barcelos, O que eu queria perguntar não tem nada a ver com a aula de hoje, porém, é uma dúvida que paira no grupo muito, né? A respeito do conflito entre o trabalho de numa gestão, numa OCIP, junto ao funcionário público. Eu trabalhei, professor, em tempos atrás, e a CLT ela só admitia não conflitar com a profissão de professor e médico. Né? Eu não sei, porque ela entra em conflito, mas eu não sei qual é a lei, eu só sei que é uma lei trabalhista, né? Que não permite funcionário público trabalhar com nenhum outro rendimento, a não ser as duas profissões de médico. Não é bem isso não, tá? A Lei Federal, a 13.204 de 2015, ela permite que trabalhe o funcionário público em processo, a questão é somente se é compatível a carga horária do processo, tá? Então, só essa é a questão que tem que ver, o resto não tem problema nenhum. De horário. Carga horária, tá? Isso. Então, só vou fazer duas perguntas, tá, professor? Não, para fazer. Tá. Então, só vou fazer duas Tá. Só vou fazer duas perguntas e o saco de pergunta vai ficar para outra vez, tá? Bom, à vontade. A segunda pergunta é o seguinte: eu sou setentona, sou uma jovem de 70 anos, e tenho duas irmãs professoras, uma da UFAM, que é aposentada com 72, e a outra com 73, aposentada professora estadual. Professor, eu posso, dentro de um departamento, trabalhar com elas, em diferentes departamentos, eu posso trabalhar com elas como parentas? Não tem problema nenhum. Pode, se você tem uma atividade, né, e muitas vezes você não tem profissionais, pessoal que possa te ajudar, se a pessoa pode acumular função em 2 ou 3 funções internamente, não tem problema nenhum. É só questão de você regulamentar isso só e acabou, tá? Isso pode fazer, tá? Então tá, professor. E agradeço demais a atenção, mas vou continuar com raiva do Alexandre. Então, eu estive conversando recentemente com um vereador aí, né? Não sei se você acompanhou, né? Seu esposo? Acompanhei, professor. Tá. Então, uma das coisas que foi a sugestão do trabalho é a questão de vocês montarem uma instituição para o desenvolvimento daí que nós falamos, principalmente naquela questão da piscicultura, tá? De peixes ornamentais e alevinos, tá? Esse segmento para vocês é extremamente importante, já foi extremamente expressivo, né? Só que como o pessoal só teve só a extração dos peixes e não criou isso em viveiro, um monte de coisa, acabou tendo todo esse problema sério e a proibição de pesca desses materiais no processo. No entanto, você pode estar fazendo isso em produção dentro dos tanques, que pode ser feito isso, e eu acho que valeria a pena ver com o pessoal, que tem uma associação, se não me engano, de pessoal da área de peixe, não tem? Então, pode ser feita uma mudança dessa documentação e fazer com que haja essa retomada disso, tá? Né? Tá certo. Está desanimado com esse processo e, ao contrário, é uma senhora de uma oportunidade de negócio. Os peixes ornamentais brasileiros é muito bem quisto lá fora e, na verdade, hoje está sendo contrabandeado, tá? Não? Isso, exatamente. Se puder ajudar nesse processo, muito obrigada, professor. Não? Tá bom? Tá bom.
Muito obrigada, professor. O senhor desculpa a brincadeira, mas a gente ama demais o senhor e ganha esse espaço aí. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa Ofício noite. de gratuidade para poder registrar a instituição. É isso aí. Doutora Sueli. Opa, boa noite a todos, colegas. Professor Takashi, é só uma dúvida bem boba, mas eu fiquei, como diz a Juscelete, com a pulga atrás da orelha. O senhor estava falando no início sobre o atestado, né? O decreto, ou a nomenclatura mais utilizada, digamos, é atestado de responsabilidade socioambiental ou de atestado de sustentabilidade? Isso. Distinta ou é a mesma coisa? Não, vamos lá. O nome mais simplista no processo, né, seria atestado de sustentabilidade, que a própria lei, o decreto de sustentabilidade fala sobre isso, né? Então, seria o nome mais correto no processo. Só que, do ponto de vista, muitas vezes, né, essa palavra sustentabilidade tem sido usada de uma forma muito equivocada no processo. E daí que nós sugerimos que seja atestado de sustentabilidade ou de responsabilidade socioambiental, né? Porque o termo está na norma, no caso, tanto de contabilidade como da BNT e como da ISO, é responsabilidade socioambiental, né? Então, o decreto trabalhou de uma maneira mais ampla e colocou o termo sustentabilidade, né? Então, o que nós estamos imaginando é o seguinte, que usa a duas denominação, mas o que se faz como documento básico desse mecanismo, que seja, né, o selo de sustentabilidade, né, já que a lei induziu a isso, tá? Então, a gente cria o selo de sustentabilidade, né, na questão de responsabilidade socioambiental, que obedeça às normas do processo. Então, achamos melhor a gente obedecer o que o decreto foi preconizado no processo. Então, nós estamos falando de selo de sustentabilidade, mas, na verdade, é o de responsabilidade socioambiental, tá? Tem como diz, dupla interpretação, na verdade, tá? Ok, obrigado, professor. Nada. Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Takashi, essa observação que você fez na sua fala de hoje, ao mesmo tempo que vem de encontro com o que a gente percebe, assim, ela me incomoda de uma maneira positiva, porque... e aí eu quero até dar um depoimento. Eu tenho falado aqui, acho que as pessoas que vêm acompanhando já devem até... assim, à medida que eu falar aqui, já vão falar, até imaginava isso. Que dentro disso tudo que é o propósito seu, que agora é nosso, eu acredito, é uma crença minha, e eu estou fazendo alguma movimentação nesse sentido, que a Agência de Desenvolvimento Econômico é o que vai iniciar toda a movimentação na cidade e na região. Aqui em Americana, só como informação, hoje foi mandado... você me passou 2 datas na sexta-feira, eu protocolei na mesma hora, inseri lá no processo, que é digital, na sexta-feira, final de tarde, início de noite, para não perder tempo, porque o pessoal olha isso de fim de semana, para repercutir logo. Então, já foi mandado hoje para o secretário de governo aqui do município, para escolher uma das datas para você vir aqui conversar com o prefeito e secretário. Vamos lá. Isso, eu já até estive conversando com a Tainá, até me aproveitando e dando uma satisfação, que eu iniciei uma conversa em Mojimirim, que eu morei lá há muitos anos. Então, tenho contatos lá, tenho bons contatos. E assim, e o argumento que eu coloquei, eu até mandei um e-mail para você, que eu já falei uma vez aqui, eu gostaria de repetir, não é um achismo, não, é real. E não é uma promessa, é real. Que a Agência de Desenvolvimento ela vai promover uma revolução econômica no município. Sim. Então, todos aqueles que estão aqui hoje têm alguma relação com o poder público do seu município, pode levar essa informação sem nenhum receio. E eu até me coloco à disposição para mostrar aquilo que eu protocolei aqui na prefeitura como argumento, né? Tive uma conversa com o Vilimar, que é uma outra pessoa também, entre outros aí, e a gente se sente muito à vontade, muito em casa, quando a gente fala dessas coisas. Então,
indo de encontro com aquilo que você falou, que vocês estão querendo mudar, a minha sugestão para todos aí, olha, entre em contato com o poder público do município, reúna algumas informações sobre a agência de desenvolvimento. E aí tem uma outra contribuição, que é os áudios que o Carlos, que perdeu o áudio aí hoje para perguntar, são 51 áudios, de 1 até 5 minutos, só falando de agência de desenvolvimento. Então, a minha sugestão é, o município que iniciar ação nesse sentido de criar uma agência de desenvolvimento vai começar a revolucionar. E a minha sugestão é, o município que começar a movimentar nesse sentido, todas as equipes técnicas de todas as secretarias têm obrigatoriamente, claro, é uma sugestão, mas a gente tem que dizer dessa maneira, fazer o curso de auditor de responsabilidade. E eu acho que esse é o curso principal, Takashi, porque ele abrange tudo. Então, se as equipes técnicas fizerem esse curso, o município vai começar a andar sozinho, não vai mais depender da gente, a gente só vai ser mais um colaborador. Então, a minha contribuição nesse sentido é isso. E eu vou começar a fazer contato com mais amigos que moram distantes, que têm alguma relação, para fazer a mesma coisa. Então, só queria contribuir nesse sentido e dizer que a gente continuamos nos movimentando. E isso logo, logo vai começar a acontecer. Obrigado mais uma vez, Takashi. Não, obrigado, Renato. Só para te complementar no processo, nós estamos fechando um acordo com um órgão chamado IBAN, né, que é o Instituto Brasileiro de Assistência ao Município. É uma das instituições mais antigas no Brasil, que dá suporte aos municípios. Só que esse organismo ficou meio parado no processo, e eu tive a reunião com o pessoal, e agora nós estamos preparando com isso uma bateria de atividades com isso de tal forma que todos os consultores do IBAN, nós estamos passando para eles gratuitamente um treinamento, uma capacitação, para que possa montar as agências de desenvolvimento. E já tive reunião com o pessoal da superintendência desse grupo, e agora estou indo, semana que vem, no Rio de Janeiro, no sentido de fechar o acordo com eles, para poder fazer com que isso seja um programa a nível nacional, tá? Então, esse já é um trabalho que já tem, aliás, matérias minhas publicadas na revista do IBAN sobre isso já há muito tempo. O pessoal até ficou surpreso, porque os primeiros textos que eu escrevi sobre isso para o IBAN data de década de 80, tá? E o pessoal ficou assustado, vocês não fizeram nada até agora, né? E aí a ideia é fazer todo um trabalho diferenciado agora com eles, e estamos fazendo isso de uma forma gratuita, poder esparramar esse processo. Então, achamos que em pouco tempo vai começar a surtir efeito nesse mecanismo. Tá? Professor, bem entendido, esse ano vai ser feito o 6º Encontro Nacional das Agências de Desenvolvimento, vai ser em São Paulo, e estamos definindo a data agora para passar um material para vocês terem uma noção sobre isso, tá? Professor, sobre o IBAN, será que eu poderia pegar um gancho, Alexandre? Sim, vá. Só para não fugir do tema. Professor, e nesse caso, uma coisa que eu aprendi bastante no decorrer das aulas com o senhor e com o Alexandre, com todo o grupo Cimasa, é que a gente precisa construir uma agenda municipal. E aí eu, aqui falando da Amazônia, né, da nossa associação, que a gente está tentando construir toda essa agenda institucional, com os conselhos, com as prefeituras, com as comissões, isso também eu acho que é um passo, né? E aí seria interessante a gente, como bem o nosso amigo Genaro falou, de realmente a gente ter essa rede de compartilhamentos de antecedentes para a gente desenvolver essa agenda institucional. Então, eu queria saber se o IBAN ele faz também esse apoio às associações, ou em que sentido ele poderia ajudar a gente? Veja bem, o pessoal do IBAN, a conversa que nós tivemos com eles, né, eles estão extremamente empobrecidos no processo, porque as pessoas que estavam lá já ficaram velhos, né, se aposentaram grande parte, e a nova geração que está lá no processo, infelizmente, não tem os conhecimentos desse processo. Então, por isso que nós resolvemos fazer o acordo para treinar e capacitar essa nova geração de pessoal,
de uma forma gratuita para que possa dar uma injeção com o pessoal, porque simplesmente as pessoas que estão dando consultoria via IBAN ficou no produtos convencionais de assessoria aos municípios de uma forma totalmente equivocada e despreparado para isso. Então, com isso, nós oferecemos para ele gratuitamente esse trabalho, porque já que tem uma instituição com nome no processo, seria importante essa retomada com esse novo foco no processo. Então, isso que nós estamos fechando acordo com eles, tá? Então, por enquanto, o que nós estamos colocando à disposição é que a rede Cimasa assume o compromisso de fazer esse processo gratuitamente para eles, porque eles não têm condições de fazer nada disso. Os técnicos que eu tive reunião com eles estão simplesmente boiando, tá? Então, infelizmente, está acontecendo isso. Mas o pessoal já começou a reagir, entendeu, leu as legislações e entenderam que realmente está precisando desse suporte, vamos supor. Então, foi ótimo. Então, vamos começar, tá? Vamos lá. O que mais? Vilimar. Vilimar, está sem som. Isso. Agora Vilimar, está sem som, Vilimar. Boa noite, Vilimar. Boa noite, professor Takashi, o Alexandre e a todos. Eu vou fazer uma pergunta, mas só fazer uma menção aqui, primeiro agradecer o Breno que mandou uns documentos, e eu fiquei feliz porque aqueles indicadores, tem um livro que eu escrevi em coautoria com outro professor, que é Indicadores Econômicos, e tá certo, eu estou brincando, não. Então, eu já tinha aquele material, mas ajudou igual, que sempre é bom ler algumas coisas diferentes, mas é isso mesmo. E o Genaro, a gente vê no olho dele, brilha a emoção sobre o terceiro setor. E eu fiquei 35 anos apaixonado pelo sistema financeiro, né? Trabalhando para banqueiro, não estou falando mal de ninguém. Então, e agora me apaixonei por o terceiro setor. Digo, pô, cara, segundo amor, tá? Então, estamos aí, né, nessa luta, e vamos, esse documento que o Genaro mandou para mim também é um grande caminho para entrar no setor público aí. A minha pergunta é o seguinte, professor. Tem uma empresa aqui, que hoje teve uma reunião aqui, eu participo do COMAN aqui, que é Conselho Municipal de Meio Ambiente, que já não aguento mais, mas tudo bem. Daí, tem uma empresa que está propondo, são duas engenheiras ambientais, um selo verde para a prefeitura. Aí eu fiz a pergunta, quem que certifica o selo verde para elas? Daí elas se bateram, começaram a procurar, não acharam. Daí ela está vendo que em Curitiba, então a minha pergunta é o seguinte, o Cimasa tem já um selo para certificar alguma empresa ou não tem isso aí ainda? Então esse selo que eu falei para você, que o memorial está pronto desde 2019 e nós estamos agora passando para o pessoal poder dar uma lida no processo, que não é um selo verde, né? É um selo de sustentabilidade, que a gente está chamando. Sim. Né? Tá? Então, porque hoje esse negócio de vender selo verde está cheio de gente fazendo isso, só que é o seguinte, o instrumento principal, que é o balanço socioambiental, não tem. Como é que consegue fazer isso, entendeu? Não tem nada que ver, né? Não tem nenhuma referência técnica válida do processo, tá? Eu só não fiz a pergunta do balanço socioambiental, que eu também estou me aprofundando, tal, né? Eu até teria, dentro da plateia que estava ali, eu teria condições de explanar alguma coisa, mas não era o momento, ok? E só para finalizar, e para eu não perder o título de corneteiro, tem que pedir para a Jocinete assistir menos novelas e ler mais os projetos lá, tá? Boa noite a todos. Tá bom. Ela vai te dar uma pancada, hein? Eu falei para ele que eu saio daqui e vou correndo ver Gênesis, é a única novela que eu vejo. Tá bom. Tudo bem, pessoal. Está no horário aí? Isso. Vamos lá, tem alguém? Né? Não, acho que não tem mais ninguém, não. Pessoal, só agradecendo o pessoal. Amanhã tem mais, né? Tem mais uma ainda, tá? É sobre a questão da continuação da questão do estatuto, para ter uma ideia, né? E como eu falei para vocês, encerrando depois do estatuto,
nós vamos entrar nas normas administrativas e operacionais dela depois, tá? Então, ainda tem muito assunto ainda para ser discutido nesse processo ainda, tá bom? Então, meu muito obrigado para vocês e vamos lá, né? Vamos até amanhã, tá bom? Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Ei, pessoal, vou criar o grupo no Telegram, tá? Tá bom. Depois eu... Vocês, pode ser? Pode ser. Obrigado. Pode. Tá legal, então. Amanhã a gente conversa mais. Até mais. Obrigado, Sueli.